Fala, torcedor do Palmeiras, muito boa noite. Vamos para mais um corte aqui com Mesa Redonda. O pessoal aí trazendo a informação, o Garrafa, o Alex Milo trazendo a informação do Vitor Roque no Palmeiras. Também aí analisando a partida do Palmeiras hoje lá no Mané Garrincha. Deixa seu like, deixa sua opinião nos comentários. Quero aqui deixar créditos aos canais oficiais do Mesa Redonda aqui no link da descrição. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Agora, eu quero saber... história dele. Já temos o Silvestre novamente, porque o Abel falou em reforços na coletiva. De forma resumida, Silvestre, me fale sobre reforços, quais são as posições, responda pura e simplesmente, quais são as posições que o Abel quer reforços, posicionamento da diretoria, e o nome foi ventilado, Vitor Roque, saiu badaladamente do Atlético Paranaense, foi para o Barcelona e agora não está no Barcelona, mas é um nome que surgiu para o Palmeiras. Então atualize essas informações, por gentileza, Silveira. O Abel Ferreira quer 4 ou 5 reforços. Posições, pelo menos 2 eu garanto para você. Uma, ele já tem falado, é o zagueiro para entrar na vaga do menino que foi jogar no futebol europeu. A outra é para centroavante. O Vitor Roque é um namoro antigo do Palmeiras. O Palmeiras tentou também o Jesus, só que não deu o negócio lá com o pessoal da Inglaterra. Mas o Vitor Roque, que é do Barcelona, é emprestado ao Betis, tá na mira sim. O Palmeiras já fez algumas investidas, não deram certo. O Vitor Roque está vivendo um momento melhor agora, é o vice-artilheiro do Betis. E como a janela fechou, o Palmeiras espera aquela janela extra da FIFA para o Mundial de Clubes, que será aberta só para os participantes do Mundial de Clubes. Essa janela vai ser aberta entre os dias 2 e 10 de junho. É isso, Garrafa. Guarda aí, porque você está em Brasília. A informação é que São Paulo, se não chegou, está chegando em Brasília. Amanhã tem São Paulo e Inter. Nós vamos falar na sequência do São Paulo, não é? E o Silvestre vai atualizar informações do São Paulo. Mariano, você chegou a enfrentar o Vitor Roque? Sim, Atlético Paranaense. Seria um belíssimo reforço para o Palmeiras? Sim. Muito bom jogador, e a gente estava comentando aqui, acho difícil ele sair de Sevilha, do Betis em Sevilha, pela cidade, o lugar é muito bom. Eu acho bem difícil ele... Agora, saiu com uma expectativa de Barcelona e foi parar no Sevilha. No Betis, desculpa. Foi parar no Betis. Garoto jovem, não pode exigir tudo. Ele sai do Barcelona, vai pegar experiência ainda dentro da Espanha, num Betis, que é uma excelente equipe. Cresce ali. No Barcelona ele não iria jogar, estou falando isso aqui. Tem Lewandowski. Você vai pôr no lugar do Lewandowski? Não vai. O Lewandowski, ele não gosta de ser substituído. Tá. A época no Bayern de Munique, ele não gostou. O jogador que sai do Atlético vai para o Barcelona, né? Um dos melhores times, se não o melhor do futebol europeu no momento. Está entre os melhores. Aí vai agora para o Betis. Você acha que na cabeça do jogador melhor é permanecer por lá ou até voltar para o futebol brasileiro, já que estamos de forma vizinha de uma Copa do Mundo? Aí começa a descida da ladeira. Ele foi para o Barcelona, não pegou na bola, até porque o europeu tem uma cabeça totalmente diferente, né? Aí ele vai para o Betis é um grande clube, a cidade é maravilhosa, etc, etc, etc. 11º do Campeonato Espanhol. Mas eu não acredito muito que ele vai voltar para o Barcelona, não. Acho que se ele viesse para o Palmeiras, ele estaria muito melhor, até porque o time do Palmeiras é um bom time, né? Seleção brasileira carente, de repente pode buscar um espaço aqui. Até por conta da idade dele, ele tem condições de servir a seleção brasileira, porque tem bola para isso. Agora, não é no Betis que ele vai alcançar uma vaga na seleção brasileira ou se destacar na Europa. Alex, para a gente arrematar o assunto... Eu acho que o Vitor Roque cairia como uma luva. É um grande jogador. Para a realidade do Palmeiras e do futebol brasileiro, nossa senhora, seria um jogador para tomar conta. Esse sim, seria um reforço para vestir a camisa 9. Enquanto isso, o Flaco Lopes pode ser desenvolvido, lapidado, mas vem um jogador já que tem uma qualidade maior. Já é nato dele ser um jogador já muito melhor do que o Flaco, que precisa ainda desenvolver. Não que ele seja ruim. Desenvolver na idade ou no quê? Em tudo, no futebol. A idade não, pô. No futebol. Tô falando de desenvolver o futebol. Você fica querendo me provocar, mas não vai conseguir. Tecnicamente o Vitor Roque mas aí que tá. Assim, desenvolver no futebol. Ô, Xará, quando você fala assim, ele precisa ser lapidado, o Flaco Lopes tem 23 anos. Não, por isso. 23 anos, o jogador já tem
Mas é uma bagagem. Hoje eu acho que o Flávio Lopes não precisa ser lapidado. Ele só precisa ser valorizado mais. É isso aí. Pelo próprio treinador. Exatamente. Ele precisa ser valorizado. Quando ele for mais valorizado, ele vai fazer até mais gols. Mas não significa que ele seja o atacante ideal para o Palmeiras. Não. Ele pode ser bom jogador, mas pode ter jogador melhor que ele para chegar, não pode? Não, mas eu acho que todo jogador precisa de uma sombra. Independente do Flávio Lopes. Todo. Quando ele fala, o Abel fala assim, precisa de um zagueiro. Claro, o Rei saiu, que é um excelente zagueiro, coloca-se outro, beleza. Acho que todo o jogador de cada posição precisa de uma sombra boa, uma sombra de qualidade. Aí sim, um vai inspirar o outro. E um de 24 anos o Flaco e 19 o Vitor Roque. Porque não houve a pré-temporada normal como houve nos outros anos. A pré-temporada está sendo dentro do Campeonato Paulista. Então essa questão do revezamento... Mas está sendo para todo mundo. Mas... Está todo mundo revezando. É lógico. Mas então, a questão não é o revezamento. Acho que ele está certo, porque realmente é difícil fazer uma pré-temporada de uma semana. Não existe isso. Agora, o que a gente tem que falar é a forma como os jogadores estão se comportando. Porque mesmo com o time mesclado, são jogadores profissionais que atuam num Palmeiras e não em qualquer time. Então, o que eu estou sentindo falta é da qualidade de cada jogador, do empenho de cada jogador. Por mais que seja início de temporada, é início de temporada para todo mundo. Mas o Palmeiras está muito abaixo. Mas a cada hora um time em campo, isso também não influencia, sem tempo para treinar? Mas aí entra no que o Abel falou, decisões individuais. Momentos do jogo em que você precisa definir, bater um pênalti, bater uma falta, não tem a ver com início de pré-temporada. Aí o Água Santa é uma das piores. O Água Santa começou a rodada na lanterna do campeonato. Contra o Corinthians, o Palmeiras não acertou um escanteio. Todos os escanteios no primeiro pau na cabeça do zagueiro. Então, assim, são detalhes individuais que mostram a fase atual do Palmeiras. Se o Abel não fosse o Abel, estaria balançando. Estaria balançando? Se o Abel não fosse o Abel, estaria balançando. Bom, porque a pressão é muito grande no Palmeiras. Eu não concordo, até porque o Abel sabe o que está fazendo. E nós já ouvimos ele falar inúmeras vezes que ele sabe o que está fazendo. É um começo de temporada, ele tem que colocar os jogadores para testar, para saber com quem ele pode contar durante a temporada, e é esse o trabalho dele. Agora, o torcedor do Palmeiras, infelizmente, não tem paciência. Nenhum torcedor tem. Nenhum torcedor tem paciência. Você é demais. Não, é debate. Nenhum torcedor tem paciência. Mas não é demais? Mas é assim. Aí eu falei, põe o Rony. Ele não põe o Rony. Põe o Rony. Ele colocou um jogador lá. E a chance que teve ali no finalzinho foi de quem? Do Rony. Eu sei. Não pode, cara. A gente vai... Camisa 9, Miller. Então, analisando início de jogo, o gol do Flaco Lopes, a importância da volta do Flaco Lopes. O Palmeiras termina o clássico contra o Corinthians, o Abel sem o Flaco, jogando com um zagueiro lá na frente, né? Eu queria que você falasse do lance do gol, por gentileza, coloque o lance do gol. Se tinha um jeito melhor para voltar, era voltar marcando gols, né, Miller? Mas o Palmeiras não esteve bem hoje. É importante sempre ter um bom jogador à disposição. O Flaco Lopes, para mim, é um bom jogador, um bom centroavante. Tanto é que no ano passado ele foi artilheiro da temporada. E o jogador precisa de número de jogos, né? Sequência de partidas para poder readquirir o seu ritmo de jogo, né? O Flaco Lopes está voltando praticamente hoje, quer dizer, se ele jogasse mal, todo mundo dizia, tá vendo? Foi de novo insistir com o Flaco Lopes? Não. Ele voltou mesmo fora de forma, conseguiu fazer uma boa partida. Hoje, vale lembrar que o Abel colocou 4 ou 5 jogadores da base, não foi, Xará? Foi. 4 ou 5, quer dizer, então isso aí, como ele disse, a dinâmica de entrosamento é prejudicada, é normal. Uma semana de pré-temporada, não dá para você preparar uma equipe em uma semana, nenhuma equipe. E outra coisa, né, jogadores, eles estavam de férias. Exatamente. Então, como ele tem um grupo muito bom, a base muito boa, ele faz certo. Ele usa a base no Campeonato Paulista. Sim. Deixa o gol, Chico, por favor. Haverá os seus tropeços, mas o Abel está fazendo tudo dentro do planejamento que a comissão dele, né, escolheu para essa temporada. Eu acho que ele está certíssimo. Agora, os resultados, é claro, resultado, todo mundo, o torcedor quer que o Palmeiras ganhe sempre pelo time que possui, pelo elenco que tem. Mas, quando tem a mesclagem entre um time misto,
você perde um pouco no entrosamento e aí você, às vezes, é penalizado pelo resultado. Mariano, o lance do gol, esse lance aí, início de jogo, o cara tá voltando depois de ter sido criticado pelo treinador. Avalia o lance pra gente, é faro de atacante, o zagueiro vacilou. Qual que é a sua leitura desse lance aí? Fale um pouquinho do Flaco, que foi criticado pelo técnico do Palmeiras no início da temporada. Como o Miller falou, eu concordo, é um bom jogador, é um bom atacante. Para mim, poucos aqui no Brasil, nessa posição, são poucos. Tem qualidade, como o próprio Miller mesmo falou, no ano passado fez bastante gols, né? Foi aí artilheiro da temporada, né? Então é ritmo, né? Mais uma vez concordo com o Miller que é ritmo. O cara vem de férias e tem uma pré-temporada com 1 semana, 2 semanas no máximo, é muito pouco, né? Ainda mais pelo calendário, que é o calendário brasileiro. Você tem um mês de férias que você tem que compartilhar entre aproveitar a família, amigos e treinar para você voltar bem para a temporada. Então acho que isso também é um pouco complicado. Tem jogadores que conseguem compartilhar esse momento de você sair de férias e de se preparar também para voltar bem. Então acho que é isso. A minha opinião é que é um bom jogador, precisa, né, de ritmo, como todos os outros jogadores de outras posições também. E não concordo aí com a cobrança do Abel não, porque é um jogador que já fez muito pelo Palmeiras. Ô, Garrafa, outra coisa, um detalhe, o zagueiro, quando o zagueiro esquece a bola e se preocupa com o adversário... Foi isso que aconteceu nesse lance? Acontece isso aí. Você pode ver, a bola tá mais para ele do que pro fraco. Ele deixa a bola que tá para ele... Para tentar achar o Flaco, né? Exatamente. O Flaco foi esperto, foi rápido, passou voando por ele. Tentou recuar de cabeça, né, Miller? Exatamente. Mas fica claro e nítido dentro do que o Miller está falando, a preocupação dele com o Flaco. A bola era dele, o lance era dele, era senhor da bola, né? Um pouquinho aqui, acho que ele já, se ele corta aqui, ele já a bola ganha. Tá mais para ele. E aí o pessoal fala o percentual de gordura, que o cara tá lento, tá lá. Vai, olha aí, ó. Olha aí, ganha no lance. Só um detalhe, Garrafa. O Flaco Lopes, ele é um jogador novo, viu, Paulo? Tá. Ele tem 23 anos, tem que ser lapidado. O que se fala dentro do Palmeiras, inclusive, é que essa necessidade que é dita sempre de ter que contratar um camisa 9, não é para criticar o Flaco Lopes ou mandá-lo embora. Eu também considero um bom jogador, tem potencial, acho que dá para desenvolver bastante. Mas para a necessidade do Palmeiras, para um ano que ele tem um Mundial, e isso lá dentro tem sido conversado desde o ano passado, por isso que eu tenho dito que o planejamento do Palmeiras foi mal feito. A diretoria bateu cabeça. O Palmeiras foi o único clube que vendeu o jogador e ele não foi, e comprou o jogador e ele não veio. É um negócio que está dando tudo errado no Palmeiras em relação à parte administrativa, né? E estão administrando o clube como se fosse banco e não como time de futebol. Então isso aí é um conjunto de coisas que dá nisso, entendeu? Alex, você não acha que está focando muito no Mundial e esquecendo das outras competições? Se você prepara bem para o Mundial, automaticamente você já tem um time forte para as outras competições. Você não vai passar vergonha no Mundial perdendo 3 jogos e voltando. Você tem que ter um mínimo de preparação e de qualidade de elenco para ir lá e fazer o papel. Paulo, com esse time aí perde os 3 jogos. O Mariano, né, pode responder isso, tá em atividade, atual, né? E a obsessão dos clubes de um modo geral, Libertadores da América, você foi finalista da Libertadores, disputou o Galo pau a pau com o Botafogo, que final, que decisão foi aquela que vocês disputaram, e tem como o jogador tirar a prioridade? O que o Alex disse, querendo ou não, é uma verdade. O foco é o Mundial de Clubes, né? Como para os outros clubes é a Libertadores. Dá para fugir disso? Como o Paulo falou, vocês estão muito preocupados com o Mundial, a torcida do Palmeiras, tal, não sei o quê, está muito preocupado com o Mundial. Dá para fugir disso? O jogador se envolve dessa forma também, Mariano? Acho que é um pouco difícil de se administrar. Porque, por exemplo, como a gente já tinha classificado, por exemplo, na Libertadores, e já tinha um jogo da Libertadores, a gente está numa final. E creio que isso atrapalhou um pouco a gente nos outros jogos, por exemplo, nos jogos do Brasileiro, que a gente na última rodada brigou para cair, no rebaixamento. Sabendo que a gente já estava em 2 finais, vamos dizer, Copa do Brasil e Libertadores. Que loucura, né? Então acho que se você não souber administrar, atrapalha. Atrapalha bastante, sim. E aí o Paulo Sérgio, ele disse, eu vou aproveitar o Silvestre lá, você tem o lance do Rony, o Paulo citou aqui, né? Que o Rony que entrou, quem disse foi a presidente do Palmeiras, não é o Garrafa.
O ciclo do Rony, não sei se com essas palavras, está encerrado no Palmeiras. O Bola fez com o Dudu antes e ele continuou. A presidente está encerrando, e ele é um ativo do clube, o Rony. O cara que tem uma história na Libertadores. A presidente, não é o Garrafa que falou. O ciclo está encerrado. E nada de negociação com o Rony. Olha o Rony em campo. O lance dele. O Rony, acho que talvez tenha sido o lance depois do gol. De perigo aí, o mais perigoso. Mas espera um pouquinho, a pergunta é a seguinte, a bola entrou? Mas não, goleiro, entrou. peraí. A bola não entrou. Mas ele está produzindo. Então, espera um pouco. Então o Rony não é essa maravilha, 7 maravilhas do mundo. Mas a grande questão, Chico, deixa eu voltar a Brasília com o Silvestre para saber por que dessa decisão de relacionar o Rony. O que você tem de informação especificamente sobre o retorno do Rony, Silvestre, por gentileza. O Palmeiras, como colocou o Rony na prateleira para vender o Rony, estava esperando o Rony acertar ou não com algum clube. Com medo de repente, o Rony machucar no meio de uma negociação, o Rony estava apenas treinando. O Rony não acertou com o Fluminense, estava tudo encaminhado, o Rony preferiu não ir. O Rony não acertou com o Santos. O Rony iria para o futebol do Catar, mas aí foi uma questão de prazo de documentação, melou a negociação. O Rony continua aguardando propostas agora de janelas de mercados como Estados Unidos, China e Rússia. Como o Rony foi relacionado hoje, entendo eu, aí não é informação, estou só unindo os pontos, que o Abel, a partir de hoje, começa a reutilizar o Rony para entrar quando necessário, porque não deu negócio com nenhum clube. Então o Rony vai ser aproveitado, ao que tudo indica, pelo menos até a metade do ano, quando uma nova janela será aberta. Você que é gestora do nosso departamento, eu vou passar o assunto Rony para a bancada, mas você como gestora, não é? Eu particularmente entendo que tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, o respeito ao profissional. Ela nunca tomou cuidado. Eu acho que o que pode acontecer é você desvalorizar o seu profissional, você desmerecer e fazer ele se sentir fora desse grupo. Você sempre tem que trazer a pessoa para se sentir. E um cara com a história que tem dentro do Palmeiras. Ele tem uma história de vida muito bonita, ele já sentou aqui onde o Mariano também está, é uma pessoa super bacana, humilde, excelente profissional, dedicado. E por mais que um ciclo tenha se encerrado, eu acho que você não precisa ficar comunicando isso para os 4 ventos. Você encerra alguma coisa internamente com o funcionário e tenta vendê-lo até para não desvalorizá-lo, porque todo mundo fala, encerrou o ciclo. Né? É ruim isso para ele. Existem situações que você preserva, Você gostaria que fizesse isso com você, que ficasse falando que o seu ciclo foi encerrado, como foi feito com o Dudu também, que gerou toda aquela situação? Claro que ele também acabou, né, causando aquilo, mas o Rony não. O Rony sempre foi muito fiel e focado e determinado ali no Palmeiras. Eu vou transmitir. Então, aqui a Michele, como jornalista e também como gestora do nosso departamento, dá a opinião dela, né? A presidente do Palmeiras que disse, o ciclo está encerrado e ele, que é um ativo do clube, voltou a jogar e teve uma participação boa. Nós temos 2 ex-atletas aqui, os nossos comentaristas, Miriam e Paulo Sérgio, viveram em outros tempos. O Mariano está frequentando o vestiário atualmente, é uma geração diferente. Como uma declaração de um presidente, tá? Não vamos falar especificamente dela, como uma declaração de um presidente de clube para um atleta que tem uma história dentro do clube, fala que o ciclo está encerrado, o que passa na cabeça do jogador? É desagradável, não é, Mariano? Decepção total. Total, porque o cara tem uma história dentro do clube. E uma história bonita. O Rony ganhou títulos e títulos importantes para o clube. E eu até comentei aqui. Eu, particularmente, não tiraria ele do Palmeiras. É lógico. Como elenco e a dificuldade que é um brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, uma equipe que disputa todos os campeonatos, eu não deixaria sair. Só se fosse algo muito grande para o clube e falar, não tem jeito de segurar o Rony. Aí ok. Mas, na minha opinião, ficaria como jogador importante pela história e pro elenco. Como foi falado aqui, um cara de grupo. Cara de grupo, o cara que joga, o cara que decide jogos. Tantas competições. Então, na minha opinião, eu acho muito errado. O atleta deve ficar muito triste, né, Mariano? E ele como só eu falei, não decepcionado saiu, pela história. Ele só não saiu do Palmeiras, Mariano, porque ele não quis. O Palmeiras praticamente enxotou ele com a presidente falando isso. E ele recebeu propostas oficiais do Santos, do Fluminense, o Atlético Mineiro procurou também, e ele não quis, porque ele não quer jogar num outro time para ganhar menos do que ele ganha no Palmeiras. E o contrato dele vai até 2026.
Ele tem mais 2 anos praticamente de contrato com o Palmeiras. Aí ele pensa, eu vou ficar para cumprir meu contrato, porque ou eu saio para ganhar mais. Eu não vou ficar aqui me expondo e jogar em outro clube para ganhar menos do que eu ganho. Eu tenho o contrato, vou ficar aqui. Então ele não quis, ele dificultou todas as negociações que apareceram para o Palmeiras. Ô Alex, eu creio que não foi só isso não, cara. Até porque se eu sou jogador do Palmeiras e a presidente fala assim, vai jogar, tá ciclo encerrado, eu fico. Eu fico, foi o que ele fez. Eu fico. E vou mostrar pra ela que não encerrou. Foi o que ele fez. Agora, você concordou como ele comigo. fez. E aí não é questão de pensar em dinheiro. Tem contrato. É daquilo que ele pode produzir. Se valorizar isso daí. É aquilo que ele pode produzir. E ele crê que Confiar no no Palmeiras próprio ele pode produzir. Confiar no próprio taco. É isso aí. Agora, E o Abel normalmente assina embaixo De tudo que a presidente fala. É verdade. Foi assim com o Dudu. Cada caso é um caso. Acho que o do Rony é até um caso diferente. Bem diferente. Né? Diferente. O presidente colocou as malas do Dudu lá na Marquês de São Vicente. E o Dudu, todo mundo já sabe o que aconteceu. E a presidente vem e fala sobre o Rony. Então a pergunta que eu faço para vocês e para você que está em casa nas nossas redes sociais, porque eu conversei com vários palmeirenses, não hoje, né? Quando o Rony começou esse negócio de sair, o torcedor do Palmeiras, não, já deu também. Torcedor, a grande maioria, uma boa parte, talvez, Esquece, né? uma minoria, todo mundo falando que já deu pro Rony. Tá? Então eu quero que você, palmeirense, dê sua opinião aí, redes sociais, a Michelle vai fazer um balanço e a pergunta eu passo para todos vocês. Coloca no Twitter, hashtag Mesa Redonda. É isso aí. Ainda cabe o Rony nesse elenco do Palmeiras? O Abel tá atrás de um atacante. O Silvestre tá chamando, a bancada vai responder. Pois não, Silvestre. Ainda sobre o Rony. Sobre o Rony, a informação que eu tenho a respeito da proposta do Fluminense é que seria para ganhar a mesma coisa que ele ganha no Palmeiras. Tá? Só que ele preferiu não ir, porque ele entende nesse momento, ele e o staff do Rony, entendem nesse momento que o Fluminense briga menos do que o Palmeiras por grandes títulos. Então ele não queria ir para um time que não vai oferecer a mesma oportunidade de ser campeão. Também posso acrescentar que o Rony está treinando forte, ele se sentiu preterido no começo da temporada, num período de treinos lá, vão me encostar e tal. Não, ele foi à tarde, já treinou normal nesse dia e está treinando, está dando conta do recado lá no treinamento. O Rony, ao que tudo indica, é um profissional super empenhado, estando ou não feliz com essa situação. Teria Rony para a temporada longa do Palmeiras, até pela ausência de reforços. Rony pode ser muito útil ao Palmeiras, ou você entende que, assim como a presidente, acho que novos ares seria melhor para ele? Melhor que Facundo. Melhor que Facundo. Melhor que Facundo. Miller. Já tá adaptado. Conhece o clube. Miller. Conhece o clube. Desculpa, Paulo. Desculpa, Mariano, pois não? É o que o Paulo falou. Tá adaptado, conhece o clube, então acho que não tem. Facilita muito isso pro atleta. Chico. Olha, Garrafa, eu pensaria 2 vezes, viu? Se eu ficaria no Palmeiras ou não. O senhor está querendo enfraquecer o Palmeiras, é isso? Não quero enfraquecer. O senhor quer o Palmeiras sem reforço? Eu estou falando a verdade. Você quer que eu fale a verdade? Você quer que Perguntando, não precisa se ofender também. O que você quer que eu fale? Tá eu estou bom. dizendo para você o seguinte, se eu fosse o Rony, eu teria ido para o Fluminense. Porque o ciclo dele no Palmeiras acabou. Como acabou do Dudu, como acabou o Cássio no Corinthians. Aí. Tudo tem um ciclo, tem um retorno, né? Então, quer dizer, ele não está mais com essa bola toda para jogar no Palmeiras. Está meio queimado. Essa é a grande verdade. Eu quero a galera interagindo com a Michelle Janela, hashtag Mesa Redonda. Você palmeirense ou você torcedor de outro clube entende que o Rony ainda pode ser útil ao Palmeiras? Miller, Rony ainda tem que fazer parte desse elenco. É Campeonato Paulista, é Mundial de Clubes, é Campeonato Brasileiro, é Copa do Brasil, é Libertadores. Você tem um jogador como esse, você pode abrir mão de um jogador como esse ou não, Miller? Já falei pro Xará isso, que eu não abriria mão do Rony. Um bom jogador, ele é um ótimo profissional. É bem verdade que nesse período de janeiro, mês passado, o amor que o Abel tinha por ele acabou, porque também é culpa do Abel, que o Abel queria dispensá-lo. Sim. Isso é bem verdade, né? Então, como aconteceu o que aconteceu aí, né? Agora, sobre as declarações da presidente do Palmeiras, você precisa explicar isso? Eu gostaria, Miller, por gentileza. A presidente do Palmeiras, ela não entende nada de futebol. Ela foi fanfarrona, né? Ela não sabe nada de bola. Ela tem que cuidar da Crefisa, do bastidor do clube. Só isso. Cuida das piscinas do clube. Cuida do clube, da social lá. De bola ela não entende nada. Para com isso, rapaz. A declaração que ela dá. É uma atrás da outra. Declaração infeliz. Agora o Rony tá jogou hoje, jogou bem.
Se tivesse entrado mais cedo, teria feito gol. Sim. Com certeza. O Rony é um ótimo jogador, será muito útil ao Palmeiras na temporada. Eu disse isso pro Xará lá atrás, que o Rony... Eu falei assim, ó, se eu fosse o Rony, eu não iria embora do Palmeiras. Não iria pro Fluminense, não iria pro Santos, que o Palmeiras vai disputar as principais temporadas, inclusive o Mundial. Ele vai ser muito útil pro Abel. Bom, eu quero a opinião da Michele, do Alex, e aí na sequência a gente fala sobre reforços. Vamos atualizar reforços no Palmeiras. Michele, Rony pode ser útil ao Palmeiras ainda, na sua opinião? Eu acho que sim, com certeza ele pode ser útil ao Palmeiras, e eu acho que o Rony só tem que sair do Palmeiras na hora que ele tiver uma proposta melhor ou igual do Palmeiras, já que ele tem contrato no Palmeiras até 2026. Ele não tem que sair porque estão falando que acabou o ambiente, o clima, ou já deu. Se ele tem contratos, vai ter que ficar com ele pagando o que está no contrato até o fim do contrato. Ou ele sai para ganhar alguma coisa que o satisfaça. Eu também entendo que o Rony pode ser útil ao Palmeiras. Faltou uma única pessoa na bancada, vem aqui comigo, faltou uma única pessoa na bancada emitir a opinião. Mariano é nosso convidado hoje, mas para deixar o Mariano a par da situação, se estiver errado, o senhor me corrija. Conversei com esse senhor, né? Vou tratá-lo como senhor, vi um garoto ainda, né? Éramos garotos jovens, né? Mas já um senhor, né? E não faz muito tempo que o senhor disse também quase as mesmas palavras da presidente, que o ciclo do Rony estaria encerrado no Palmeiras, era hora de trocar. Então, eu vou dar a oportunidade do senhor dizer se sim ou se não, o senhor pensa. Eu acho que é bom você mudar de ideia. Enquanto você pensa aí, eu tenho um recado importante para você. Quero ver se o Alex vai bancar, que já deu pro Rony mesmo, depois do que o Rony demonstrou em termos de vontade ou não. E aí a gente vai falar de reforços. Enquanto o Alex pensa, eu tenho um recado importante. É isso aí, torcedor do Palmeiras. Hoje o Palmeiras teve uma atuação muito ruim lá no Mané Garrincha, lá em Brasília. Jogo válido aí pelo Campeonato Paulista. Jogo empate com a Água Santa. Palmeiras que está aí no grupo D. E está fora aí da zona de classificação neste momento, né? Fica 2 pontos da Ponte Preta. Abel Ferreira aí que vê irregularidades em 2025. E falou também na coletiva que o Palmeiras mereceu o empate. Falou que foi as decisões mal tomadas que fez com que aconteça aí esse empate. Aqui é a fala do Abel Ferreira. Temos tido uma pré-época com jogos de irregularidade. O primeiro jogo foi muito bom. O segundo foi ruim. O terceiro foi melhor. Contra o Guarani, muito bom. Em casa, com o Corinthians, bom. Hoje, mal. Sei que tenho mexido muito na equipe, mas não vou matar meus jogadores pelo calendário, afirmou aí o Abel ao justificar o rodízio aí de peças na escalação. No Mané Garrincha, o Palmeiras abriu o placar, né, com o Flaco Lopes, logo aos 2 minutos do primeiro tempo, mas sofreu o gol de empate no início do segundo tempo, em um vacilo da defesa, e não conseguiu mudar o placar. A forma que sofremos o gol, aqui é a fala do Abel Ferreira, é uma decisão individual. Concordo que hoje não jogamos bem, e não concordo que no último jogo não tenhamos jogado bem também. Com o resultado, o Palmeiras está em terceiro lugar no grupo D, com 13 pontos e 2 atrás aí da Ponte Preta. Ponte Preta que no domingo venceu o Guarani e ultrapassou aí o Verdão. Aqui o Abel falou também, é verdade, estamos fora da zona de classificação. É verdade, queremos lutar pelo campeonato outra vez, falou Abel Ferreira aí pós-jogo na coletiva. Torcedor do Palmeiras, muito obrigado. Deixe sua opinião, deixa o like. Tamo junto e até o próximo vídeo, galera.